Bom dia, pessoal. Bom dia. Gente, acho que tá meio escuro aqui hoje. Acho que eu teria que acender outra luz, agora que eu percebi. Depois que eu entro, né, gente? Que eu percebo que tá meio escuro. Vai dar um tchanzinho assim quando liga, né? Quando acende a outra luz. Gente, hoje eu vou para vocês que estão aqui. Bom dia primeiro. Bom dia, amor. Fala bom dia direitinho aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pra vocês que ficarem aí bonitinhas, eu vou... Quem aí gosta de sobrancelha? Quem gosta de sobrancelha já fala pra mim, eu gosto de treinar sobrancelhas, eu quero aprender sobrancelhas. Quem ainda não é micropigmentador, eu quero ser micropigmentador de sobrancelhas, de lábios e tudo mais. Que hoje eu vou ensinar pra vocês, um caimento de fios. E eu vou explicando por que você faz assim, por que você faz assado, por que é melhor isso, o que pode, o que não pode num fio, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês. Para vocês contribuírem com a gente, vocês compartilham essa live, né? Vocês compartilham com o máximo de pessoas aí que vocês conhecem, chamam mais gente para live, para eles também acompanharem. Já está aqui minha sobrancelhinha desenhada, ó. Vocês conseguem ver? E aqui nós vamos fazer uma sobrancelha bem legal, um caimento de fios bem legal, que serve tanto para o dermógrafo quanto para o tebori, tá bom? Então, independente se você faz fios no dermógrafo ou não, você vai conseguir fazer acompanhando esse caimento de fios. Quem ainda não é micropigmentador, não se preocupe, que vocês vão poder... acompanhar aqui, gravar, né, e tudo mais. E aí, gente, vocês podem ir treinando. Então, quando vocês forem fazer um curso de micropigmentação de sobrancelhas, vocês já vão ter um caimento legal de fios. Então, hoje a aula é sobre fio a fio, certo? E é aula surpresa, eu não aviso nada mesmo, que só vai ter a aula quem estiver aqui com a gente, quem participar, e hoje a live não vai ficar salva, certo? Certo, amor? Certo. Hoje é uma live especial, então já avisa o pessoal aí. Ontem entramos mais tarde, hoje entramos mais cedo para compensar a diferença de ontem. E vai ter um caimento de fios. Amanhã, provavelmente a gente não entre, não é certeza ainda. Nem sexta, final de semana a gente não faz a live de manhã. Segunda e terça também não, porque nós estaremos viajando, nós vamos no Estética em Rio, então é tempo de viagem, a volta, a Andréia vai palestrar, tudo, então não vai dar pra gente entrar na live. Quem sabe eu faça, se der tempo, a live da Andréia na palestra, se der tempo, só que não é de manhã. Você acha que eu vou liberar? Vai fazer o quê? Vai sair correndo do palco lá e pegar o celular? Gente, olha aqui, se vocês assistirem as lives de palestra, porque assim, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, Andréia, eu não gosto de subir no palco para ficar falando lá da minha vida e contando a minha história, mesmo porque vocês que me seguem aqui, ou para a maioria dos congressistas que já me seguem, basta eles acompanharem aqui meu Instagram, que eles já vão saber toda a minha vida, certo? Então, eu não preciso subir no palco e ficar contando a minha vida de novo, então eu não gosto disso. Então, normalmente eu subo no palco, faço meus agradecimentos, que normalmente é lá os patrocinadores, ao meu lindo marido, a minha filha, e eu já começo na minha palestra, que normalmente a gente faz, como que pode dizer? Eu faço tipo, como se fosse uma aula mesmo, eu gosto de fazer como se fosse uma aula no palco. Exatamente isso que a gente trouxe para o nosso congresso, e por eu pensar desta maneira, eu também quero trazer para o meu congresso exatamente essa pegada. É subir no palco, dar aula e acabou, né? E então tem muitas coisas que a gente está preparando para facilitar aí a vida dos palestrantes, de uma forma que eles subam no palco, consigam realmente entregar a técnica, entregar conteúdo e tá tudo bem. Vocês entenderam? Gente... eu não sei, gente. Eu não entendo essa língua aqui, ó. Acho que é francês. Gente, é francês, eu não entendo. Método de René. A gente vai deduzir alguma coisa de rena aí, eu acho. Eu não sei, eu não entendo a língua do Hasnack. Hasnack 2021. Método, esse pode me livrar dos produtos necessários. Acho que é falar sobre os produtos necessários para a rena, eu acredito que é isso. Mas vai muito de cada país, né? Tem
liberação, produtos liberados. Aqui no Brasil é a Anvisa, no outro país não sei qual agência que controla. Às vezes a marca que é famosa aqui no Brasil ninguém conhece lá, o que é conhecido lá ninguém conhece aqui. É duro a gente falar de produtos fora, né? Bom, gente, então, lembra que hoje nós vamos ter um caimento de fios passo a passo e eu vou ensinar pra vocês. Vocês não ligam não de eu estar com esse cabelo assim, ó. Eu, por mim, usaria um filtro, né? Mas, como tem o meu maridinho que aparece aqui, não tem como colocar filtro, senão ele fica de bochecha rosa, de cílios, de boca vermelha. Não gosta muito, né? Até tem uma live que nós salvamos, que ele ficou... É muito engraçado, gente. Ele ficou com as bochechas rosa, a boca vermelha. Ficou muito legal. E toda vez que eu vejo, eu dou risada. Porque eu gosto de tirar um sarrinho, né, gente? Tirar um sarrinho de meu marido é legal. A Rita Paiva, a Rita, ela é aqui de Sorocaba agora, né? Ela era de São Roque de Sorocaba. Arrasa, gente, arrasa demais nas sobrancelhas, nos trabalhos dela. É uma menina que eu admiro bastante. Então, obrigada, Rita, por estar aqui. Bom dia, Alcione, Marinalva. Gente, quem gosta de caimento de fios? Quem treina fio a fio? Quem aqui, ó, eu quero saber, normalmente em palestra a gente pergunta, as pessoas já levantam a mão ou não, né? Mas aqui não dá. Então, vocês levantam uma mãozinha aí. Quem treina fio a fio? Quem busca melhorar caimentos de fios? Fala pra mim. Quem aí busca melhorar caimentos de fios? Ou vocês aprenderam um fio a fio lá em 1900 e bolinha e continua fazendo o mesmo caimento de fios, certo? Então, pra gente ter resultados, a gente precisa estar em constante evolução. E quando a gente, ó, vai começar a aula agora, tá, gente? Então, quem não chamar os outros aí... Ah, obrigada, Rita. Chama as pessoas aí, compartilha a live, porque nós vamos começar a aula nesse momento. E hoje a aula é de técnica. Então, nós vamos falar sobre técnica, vamos falar sobre fios, vamos falar como melhorar o seu fio a fio. Ah, é da Suíça, que chique. O Hasnack é da Suíça. Suíça. Isso. Não resolveu muito, mas obrigado pela presença na live. Beijo para a Suíça, beijo para vocês, obrigada por estar na nossa live. Então, gente, compartilhem aí que eu vou começar o meu caimento de fios quando a live tiver no mínimo com 50 pessoas. Se não, né, gente... Aí a gente não vai fazer tão... Então vamos esperando chegar a 50 pessoas aí. Então vamos compartilhar. Vamos lá, gente. Quando a gente tá falando de fios, entram muitas coisas em jogo, né? Por exemplo, Andréia, eu só trabalho fios no dermógrafo. Não, Andréia, eu nunca me adaptei com o dermógrafo. A minha vida sempre foi o Tebori e eu só consigo trabalhar com o Tebori. Eu só amo o Tebori. Sabe? É mais barato trabalhar com o Tebori e todas aquelas coisas. Gente, tudo na nossa vida é uma questão de treino, tá? Para você trabalhar com microblend, por exemplo, você precisa treinar. Porque se você não treinar muito... Bom dia, Leide, Patrícia Pires. Bom, gente, se vocês não treinarem muito, o que vai acontecer quando você trabalha com uma lâmina e você não treina? Você simplesmente vai rasgar a cara do tua cliente ou vai ficar superficial demais. Porque quando você tá trabalhando com lâmina e você tem medo, você não coloca a pressão necessária e acaba ficando superficial demais, certo? Bom... Andréia, eu treinei com a lâmina, eu gosto muito e me adaptei. Por quê? Porque você treinou com a lâmina. Então, por exemplo, se você não colocar a pressão necessária, você atinge uma camada ali muito superficial com 30 dias, essa renovação, né, de pele mesmo, ela vai levar embora toda a sua cor, toda a sua tinta. Se você... coloca muita pressão na tua mão, o que acontece? Você pode rasgar ali a pele, o tecido mesmo da cliente, rasgar literalmente, né? Aprofundar, causar um corte muito profundo, onde pode ser causado até mesmo cicatrizes, certo? Então, gente, esse negócio de que se eu só gosto disso, eu só gosto daquilo, é questão de prioridades de treino. Por exemplo, tem gente que...
se empenha melhor no Tebori, porque também vê o benefício do Tebori ser mais em conta, das lâminas serem mais em conta, então querem trabalhar com o Tebori. Tudo bem, porque eu conheço pessoas maravilhosas na área da micropigmentação, que trabalham só com o Tebori e arrasam. Por exemplo, Ana Miller, o David Treutler, Bianca Tostes. A Bianca também trabalha com dermógrafo, mas várias. A Rita, que tá aqui. Então, muitas pessoas que eu conheço na área da micro arrasam com o Tebori, certo? E não é porque ela acha que é mais barato. Não, porque ela se adaptou, certo? Beleza. Eu, Andréia Casagrande, sempre tive um quesinho especial pelo dermógrafo, né? Então, o que aconteceu, gente? Como eu tava falando pra vocês, tudo que a gente quer muito, tudo que a gente se empenha, a gente consegue. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e treinei dermógrafo. Treinei muito dermógrafo pra gente conseguir chegar num resultado, né, de fios naturais, de caimento legal. Por quê, gente? Se eu pegar o meu dermógrafo e eu não souber a maneira correta de trabalhar com ele, eu simplesmente vou fazer fios horrorosos. Assim como se eu pegar um Tebori e não souber a maneira correta de trabalhar com ele, eu também vou fazer fios horrorosos. Então, não está no aparelho que você usa, está no treino que você não faz, né? Então, é assim, o problema não está no aparelho que você escolheu, está no treino que você não faz, certo? Anotem sempre isso, que vocês vão entender o que eu tô falando. Por exemplo, tá? Ontem eu falei isso, gente, se vocês estão iniciando na área e se vocês não estão dedicando no mínimo 30 minutos do seu dia para treinar, você nunca vai ultrapassar os micropigmentadores de sucesso, porque a grande maioria dos micropigmentadores que tem sucesso na carreira, eles treinam muito até dar calo no dedo, tá? Enquanto não dá calo no dedo, a gente não para. Então, assim, tem que treinar muito. E às vezes a gente percebe assim, ó, que vai ter pessoas que vão treinar um pouco menos, mas já vão ter resultados excelentes, porque isso está nela. Ela tem uma certa facilidade para desenvolver esse trabalho. Já vai ter pessoas como eu, Andréia, que tenho que treinar muito mais. Porque se eu não treinar muito, às vezes eu não consigo alcançar o resultado que eu quero. Eu já falei em várias lives e eu vou falar aqui para vocês também. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande de aprender coisas muito específicas, assim, sabe? Por exemplo, coisas muito científicas que contam uma história muito gigante para chegar num resultado. Eu sou mais geral, a gente até falou isso ontem sobre cliente específico e cliente geral. Eu sou mais geral, eu gosto de saber das outras coisas, mas eu gosto de saber detalhadamente por blocos. Por isso nossos cursos são assim. Por exemplo, se eu vou falar de biossegurança, não adianta eu enfiar biossegurança no meio de um treino de fio a fio, no meio de uma... Como que eu posso dizer para vocês? No meio de uma aula de também colorimetria e pigmentologia. Eu preciso fazer uma aula específica de biossegurança para eu entender, né, sobre biossegurança. Depois eu vou entender sobre colorimetria, depois eu vou entender sobre caimento de fios, certo? Então, é desta maneira que eu consigo aprender. Então, se eu for numa aula onde o professor fala de todos os assuntos da minha cabeça, eu vou chegar em casa e não vou ter entendido nada. Então, por isso, por eu saber que eu só aprendo dessa maneira, eu gosto de ensinar também dessa maneira, certo? Então, quando eu entro numa aula para falar para vocês, normalmente eu falo sobre um assunto específico, que hoje o nosso assunto é caimento de fios e como fazer fios melhor, seja no dermógrafo, seja no Tebori, certo? Você queria ver alguma coisa aqui? Não, pode continuar. Tá. Bom, gente, primeiramente, não se faz fios de qualquer jeito. Quando a gente vai fazer um caimento de fios, pode ser o caimento de fios que você inventou, pode ser o caimento de fios, a trama de fios que você segue de um professor, pode ser a trama de fios que você vê num canal do YouTube, pode ser a trama de fios que vocês quiserem. Porém,
toda trama de fios, ela tem que ter um passo a passo, ou ela tem que, pelo menos, pode não ter um passo a passo, mas tem que ter uma lógica na tua cabeça. Ela tem que ter um acompanhamento. Por exemplo, vou fazer a sobrancelha de uma oriental e eu quero seguir os pelos dela. Então, no mínimo, eu vou ter que acompanhar, né, os fios da cliente ali, mas eu preciso replicar para o outro lado, para outra sobrancelha. Então, quando a gente está iniciando na área da micropigmentação, de fios principalmente, se a gente não tem uma lógica, uma sobrancelha vai começar, né? Vai até aqui mais ou menos e começa a descer. A outra começou a descer antes, então quando a gente olha fica uma bagunceira toda e a gente não sabe o que fazer mais, né? Não fica legal. Então, no mínimo, elas têm que ser parecidas, tá? O caimento. Não precisa ser, eu coloquei, sei lá, 30 fios aqui, eu vou ter que colocar 30 fios aqui? Não, gente. Mas eu preciso ter uma lógica desses fios. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, passo a passo, e por que fazer isso. Outra coisa, nós precisamos trabalhar com um caimento de fios, certo? Ele precisa ter uma curvatura, ele precisa ser algo mais natural. E se ele precisa ser algo mais natural, não tem como eu fazer como se fosse cerquinhas, né? Aquele monte de pauzinho para cima. Ontem, não sei se o Guilherme tem, mas acho que não vai ter, né? Ontem nós achamos, olha só, ontem nós estávamos aqui olhando o nosso computador, fotos antigas, e nós vimos alguns fios que eu fazia no início, né? Quando eu comecei a fazer micropigmentação. Gente, era terrível, 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 e era muito vendável na época. Por quê? Porque ainda não existiam esses fios realistas, realmente, né? Esses caimentos naturais, onde as pessoas falam assim, nossa, o meu fio, ele se assemelha muito com o fio natural da cliente, ele fica tão natural que praticamente eu não consigo entender o que é o fio da cliente e o que é o fio que eu desenhei. Essa é a meta da vida da maioria hoje em dia. Mas antigamente, quando eu comecei, não. Eu fazia da maneira o que eu falei agora que não pode. Eu fazia da maneira que eu achava que deveria, certo? Então, eu fazia daquele jeito, vou fazer 5 fios aqui, depois eu começo a descer e assim vai. A Cidinha diz que tem vergonha dos primeiros fios dela. Gente, é engraçado, todo mundo acha que tem. Quando eu olho, eu falo, quando eu fiz... Eu falei, meu Deus, amor, o que é isso? E o pior, eu lembro as clientes, né? Apareceu ela ali, eu lembrava delas. Eu falei, gente, olha a sobrancelha da fulana. Meu Deus, sorte que nós já fizemos várias vezes depois e já não é mais desse jeito, né? Nós já melhoramos isso. Mas olha como era a sobrancelha e ela se achando. Teve uma sobrancelha de uma aluna minha que nós fizemos, de uma aluna presencial, olha, só para vocês terem uma ideia. E nós colocamos até numa porta que a gente tinha no nosso estúdio. E na época, era o que tinha, era lindo, era maravilhoso, era o momento, todos nós estávamos vivendo aquilo. Não existia, por exemplo, assim, a Andréia tá fazendo fio com esse caimento, mas a concorrente dela já tá fazendo um fio perfeito. Não, todos nós estávamos no mesmo barco, na mesma evolução, como a Renata Santiago tá falando aqui. A gente precisa estar em constante evolução. E a gente estava todo mundo no mesmo barco. Ninguém se destacava ainda. Todos os fios hiper realistas que a gente vendia, nem fio era. Às vezes era só um arranhão na pele mesmo, porque não tinha como que eu posso dizer? Não tinha um estudo em cima daquilo, certo? Então, por isso, a gente tinha esses resultados. E aí, a gente começou a evoluir. E hoje, gente, tem gente que arrasa nos fios, fazem coisas maravilhosas. E assim, eu acho lindo, lindo, lindo quando uma sobrancelha tem realmente aquele fio, aquele caimento, aquela lógica, né? Isso é muito importante. Bom, gente, daqui a pouquinho nós já vamos começar o passo a passo aqui dos fios, tá? Então... compartilha aí a live. Outra coisa, quando a gente tá fazendo um fio a fio, quem assistiu a minha live lá do PMU Prime, viu que eu já falei pra vocês o seguinte, gente. Nós temos, eu tô procurando minha cabeça, não achei, mas tá tudo bem, não tem problema. Nós temos que estar sentados, tá posicionado em volta da nossa cliente,
de uma maneira em que todos os nossos fios, eles sejam trazidos para o nosso peito, certo? Então, se a gente não traz o fio para o peito, a gente acaba fazendo um caimento não tão bonito assim. Então, por exemplo, a minha cliente tá com a cabeça aqui, certo? Eu tô desse lado. Quando eu vou começar a fazer a sobrancelha dela, se eu for começar do meio, eu venho trazendo pro meu peito, na minha direção, certo? Nesse movimento. Sempre. A entrada tem que ser como se fosse um aviãozinho pousando. E a saída tem que ser como se fosse um avião decolando. Então, é pousando e decolando. Ela não pode entrar assim, seco, e não pode sair assim, seco. Se sair desse jeito, gente, vocês estão errados, vocês estão errando em alguma coisa. Então, a gente precisa entender sobre isso, tá? Pra gente conseguir ter um fio legal no dermógrafo. Então, gente, treine muito isso. Fique ali até mesmo na maca de vocês, coloque aquelas cabeças de treino e vem treinando. Ah, eu vou fazer o início da sobrancelha. Se eu vou fazer o início da sobrancelha, não tem como eu ficar do lado da cliente, porque eu não vou conseguir puxar pro meu peito. Então, eu vou girar minha cadeira e vou ficar um pouquinho mais atrás da cliente para eu poder fazer esses primeiros fios puxando pro meu peito, certo? Então, sempre posicionando e girando. E também girando a cabeça da cliente para lá ou para cá, para lá ou para cá, certo? Eu vou trabalhando em conjunto com a minha cliente. Bom, vou começar aqui a fazer os fios. Não deu 50 ainda, gente. E agora? Espera. Vamos ficar batendo papo aí. A Andréia tá empolgada hoje falando, eu quase nem falei, só falei bom dia. Ah, você quer falar bom dia? Boa tarde, já falei boa bom noite? Dia, né? Ah, vamos esperar. Você falou, tem que cumprir, né? 50 pessoas, manda pro pessoal o caderninho, mostra o caderninho aí, ó. O caderninho já está pronto, esperando aqui para desenhar. E cada coisa que eu desenhar, eu vou falando o porquê, tá? Vocês podem filmar a tela se vocês quiserem, na hora que a gente começar aqui. Vai ser bem legal, gente. É um caimento bem bonitinho que eu gosto de fazer, que fica lindo na cliente, fica maravilhoso, fica super natural. E eu vou mostrar hoje para vocês como que faz. Tá? E o porquê que a gente trabalha aqui numa linha guia, tá? A gente trabalha com uma linha guia para facilitar aqui os nossos trabalhos, para facilitar a maneira com que a gente mentaliza cada fio, tá? Porque se eu não tiver uma linha guia, às vezes eu também não consigo me programar para fazer o outro lado igualzinho, principalmente quando a gente está iniciando na micropigmentação. A gente dificilmente consegue colocar duas sobrancelhas iguais. A mesma quantidade de fios é praticamente impossível, mas a gente tem uma quantidade muito parecida de fios. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um caimento para eu mostrar para vocês, porque esse meu caderninho é o caderninho de treino, ó. Por exemplo, vocês estão vendo esse daqui, ó? Eu acho que esse daqui foi do P1000 Prime, ó. Ó, esse foi o desenho que eu fiz, que eu passei na palestra, certo? Não é complicado. É complicado esse horário, eu sei que tá todo mundo trabalhando. Gente, fiquem tranquilas. Daqui a pouco a gente já começa também. Ó, então eu passei esse passo a passo, que é exatamente o que eu vou fazer aqui pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês aonde vocês precisam colocar sombra, se necessário, tá? Então, nós vamos falar sobre o caimento de fios, o passo a passo desse caimento. E também nós vamos falar pra vocês aonde vocês precisam colocar sombra, shadow, se necessário, tá? Eu falo shadow, gente, porque quando a gente vai colocar um sombreamento nas sobrancelhas, a gente não pode pintar como se estivesse fazendo uma compactada. A gente precisa colocar com naturalidade, tá? Então, eu vou começar aqui mesmo assim, gente, porque hoje realmente devem estar trabalhando, amor. Então, eu vou começar aqui também para não atrasar, que eu também tenho uma reunião, e a hora que começar, o povo começa a entrar, não tem problema. Vamos lá. Ó, aqui a sobrancelha, certo? Então, está aqui, ó. Eu deixo meio fraquinho aqui, gente, para não atrapalhar o meu fio, certo? Vamos lá.
Já desmarquei até a cliente de agora. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não desmarca cliente, não. Cliente não pode ser desmarcada. Vamos lá. Bom, então, ó, eu faço aqui umas sobrancelhas. Quem aí já me acompanha já sabe que eu gosto, né, de fazer aquele design 65% de corpo, 35% de cauda, mais ou menos. Ou, no máximo, 70% de corpo e 30% de cauda. Abaixo disso, gente, fica muito feio, tá? A gente acaba tendo uma cauda muito longa, não acho legal, não é bonito, não é elegante fazer sobrancelhas assim. Então, eu faço dessa maneira para ficar mais fácil. Eu vou pegar esse lápis que a pontinha tá mais bonitinha. Bom, como é que eu faço a minha linha guia? Depende muito, gente, de como vocês querem esse caimento de fios de vocês. Consegue segurar aqui pra mim? Obrigada, amor. Ó, se vocês querem aquele caimento que faz isso aqui, ó, que faz isso, né? Opa. Ó, que faz tipo um inteiro, vocês têm que colocar a linha guia de vocês assim, ó, no meio da cauda, certo? Isso se vocês querem uma cauda mais tipo como se fosse uma escaminha de peixe, claro, mais natural, né? Mas como se fosse uma escaminha de peixe. Agora, se vocês querem aquelas sobrancelhas que todos os fios da cauda, eles vão pra cima, né? Eles terminam tudo pra cima, aí a linha guia de vocês, ela tem que parar antes de iniciar essa cauda, certo? Que no caso é o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Eu venho mais ou menos até um espaço. Você pode até medir isso no dermógrafo se quiser, no paquímetro se quiser. Vou tomar uma água porque eu tô falando mais que o homem da cobra tá me dando coceira. Então, vocês pegaram essa dica, ó? Deixa eu fazer aqui, ó, um final de sobrancelha. Tá difícil fazer aqui, pera. Eu vou fazer um finalzinho de sobrancelha só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, só pra mostrar, essa é a cauda, tá? Se eu quero aquelas caudas que os fios, eles se encontram aqui, né, ó. Aí, eu vou fazer a linha guia desta forma, certo? Ó. Isso se eu quero. Mas se eu quero a minha cauda, os fios da minha cauda todo pra cima, pra ficar mais natural, eu coloco essa minha linha guia aqui em cima, entenderam? Então, anotaram aí, né? Então, vamos lá. Toda vez que eu vou começar um fio a fio, eu, Andréia, tá? Não tô falando que é uma regra, mas eu, Andréia, nunca começo pela frente aqui. Já comecei muito, gente, já trabalhei muito desse jeito, já ensinei desse jeito também, mas hoje eu mudei bastante a forma com que eu começo, com que eu inicio o meu fio a fio, tá? Por quê? Porque às vezes, na hora que você bate o dermógrafo, né, que você encosta o dermógrafo na pele da cliente, ela acaba levando um susto, alguma coisa, e você corre o risco de marcar esse início da sobrancelha dela aqui, certo? Então, eu sempre inicio do meio para o final, da minha linha guia para o final. Ah, Andréia, eu vou desenhar essa linha guia com o meu dermógrafo? Não, gente. Vocês podem fazer a caixinha das sobrancelhas, vir com um lápis dermatográfico ou a caneta em gel e fazer essa linha, porque essa linha, ela deve ser imaginária, ela não existe de verdade, tá? Então, por isso, tomem cuidado para não marcar essa linha aqui, certo? Bom, vamos lá. Para eu fazer um caimento legal, eu preciso meio que levar ele para lá, ó, nessa direção, certo? Como se eu tivesse caindo aqui, ó, como se eu tivesse deitando sem deitar exageradamente, tá? Então, vamos lá, ó. Dá para ver aí? Tá dando para ver bem? Tá em pé a sobrancelha. Não sei se querem que eu vire o vídeo para ficar assim, ó. O que é melhor para vocês? Assim, para ver... Ou assim, porque a Andréia tá fazendo o desenho de lado, com a folha de lado. O que é melhor para vocês verem aí? Fale o que vocês querem, em pé ou de lado, assim. O que vocês acham melhor? É assim tá do jeito que ela está desenhando. Assim tá do jeito que eu tô vendo. Ó, eu tô aqui. Não sei se aparece aí, nem eu tô vendo. Assim, se for assim... eu vou começar assim, se caso tiver ruim, vocês vão falando aí. Assim tá melhor, de lado. Tá, beleza.
Vamos lá. Aí, gente, a gente tem duas maneiras de fazer fios. A gente pode fazer um fio assim, certo? Ou a gente pode fazer um levemente como se fosse um S. Ó, um S meio mais tortinho aqui embaixo. Eu gosto bastante de intercalar os dois. Eu não fico muito me apegando só em fios em S. Mas, ó, aqui vamos iniciar aqui então, ó. Eu venho com o fio e chego até essa linha guia, certo? Ó. Então, se eu começar o meu treino também parada aqui e ir, vai ficar um fio grosso. Então, eu preciso vir devagar, ó. Certo? Encosto lá em cima. A gente vira o celular, isso mesmo. Ó, então eu vou aqui, dou um espacinho e vou lá em cima. Notem que eu meio que jogo a mão para finalizar, eu não paro seco, certo? Então, eu venho aqui, ó, e faço isso. Tiro os comentários. Para tirar o comentário, gente, é só clicar na tela. Se você clicar uma vez na tela, já sai os comentários, tá bom? E aí, assim, sucessivamente, ó. Eu venho, vou fazendo esses fios. Os últimos são menores, tá, gente? Aí, gente, ó, eu venho aqui, mais um, ó. E fiz. Agora, eu vou fazer esse aqui de cima, ó. Eu posso começar daqui ou eu posso começar de lá. Eu vou começar daqui, gente, ó. E eu acabo na linha guia. Certo? Ó, então, eu começo aqui e acabo na linha guia. E vou fazendo aqui em torno de uns 3 a 4 fiozinhos no máximo. Tá? 3 a 4 fiozinhos no máximo. Tá, agora eu vou começar aqui os fios maiores. Aqui nós fizemos fios menores, que vão encontrar com os fios de cima. Agora, nós vamos fazer fios um pouco maiores. Eu vou fazer mais um que vai praticamente entrar aqui nesse vão, ó. Certo? E agora, eles vão até aqui em cima. Tá vendo que agora eu já não tô fazendo mais em S, eu já tô fazendo mais curvadinho apenas, ó. Opa, que passou. Certo? O início, gente, tem vários inícios de sobrancelha, tá? Vocês podem fazer um início curtinho, assim, ó, e vir com outro, né? Vocês podem fazer, por exemplo, assim e vir com outro, ó. Eu não gosto. Eu trabalho mais, hoje, eu trabalho mais assim, ó. A Jaque Lopes, designer. André, em que caso você usa um ou outro, se a cliente tiver bastante falha no final? Acho que é o tipo de fio, deve ser. Ah, de acabamento? Eu olho muito o caimento do fio da cliente no final, tá? Se a cliente tem os fiozinhos mais pra cima, assim, eu faço esse fio. Se a cliente já tem esse tipo de fios na cauda, né, que se encontram mais, que fazem ali uma escaminha mais natural, mais uma escaminha, aí eu faço esse fio, tá bom? Bom, então nós temos aqui o início da sobrancelha, eu vou fazer assim, ó, é como se eu fizesse um fio um pouquinho pra lá, assim, e vou fechando, ó. Aqui, aqui e aqui. Eu fiz 3 fios no início da sobrancelha dela. Conseguem ver? Dá? Dá. Então, é um curtinho, outro. E aqui, gente, ó, aqui bem daqui, ó, um pouquinho, não começo da linha, um pouquinho mais pra cima. Certo? Caso a cliente tenha poucos fios, é indicado que ela... que não seja fio a fio, correto? Se a cliente tiver pouquíssimos fios, você pode juntar a técnica de fios com shadow... Ou você pode fazer só shadow também, que fica lindo. Hoje em dia a shadow tá super em alta, tá? E se os fios forem muito grossos, às vezes a gente precisa juntar as duas técnicas de fios com sombra. Não tem jeito, senão a gente não consegue alcançar um resultado legal, certo? Bom, vamos lá. Agora, nós vamos começar a nossa ramificação. Eu gosto de lápis bem fininho ou lapiseira, gente. Eu peguei um lápis, hoje não tá muito bom. Vamos lá. Fica lindo, isso. Vamos lá. Agora, eu vou começar a ramificar. Desculpa que eu fico virando aqui, gente.
Eu não consigo. A ramificação é assim, ó. Por exemplo, eu tenho 2 fios aqui, um do ladinho do outro, certo? Eu vou fazer aqui para depois fazer aqui. E tem 2 tipos de ramificação que eu vou ensinar aqui para vocês, só porque vocês estão na live hoje, né? Bem bonitinhas, eu vou ensinar. Ó, tem ramificação que a gente começa aqui, né, no meio, e eu bato aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Dá pra ver? Opa. E a outra, eu saio desse fio e vou até o meio daqui. Então, eu tenho essa ramificação também, ó. E eu vou fazendo isso na sobrancelha toda. Mas aqui, eu vou fazer essa ramificação aqui, que eu começo aqui um pouquinho acima, não é na linha, um pouquinho acima e bato nesse de cá, ó. Eu faço uma ramificação contrária, ó. Tá? E aí, eu venho com outra aqui, ó, também. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Olha só. Então, eu venho aqui e faço isso. Se ficar um buraquinho aqui, eu posso colocar um menorzinho aqui, sem problema nenhum. Tá? Lembrando, sempre com a mão leve, né? Sempre com a mão leve. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui. Eu já ensinei aqui pra vocês como é que eu vou fazer e eu vou replicar aqui embaixo. Vamos lá. Aqui, esse início, eu já não vou fazer mais nada, porque os fios estão perto. Se eu fizer mais fio aqui no meio, gente, vai esfumar essa sobrancelha. Vai virar uma sobrancelha esfumada aqui nessa frente. Vai perder todo o fio. Então, não, a gente precisa fazer um pouquinho mais espaçado. Agora, vamos lá do jeito que eu ensinei vocês, ó. Encosta aqui. Eita, lápis grosso, peraí. Encosta aqui e bate. Aqui. E aqui, se vocês quiserem. Eu não vou colocar porque esse fio tá muito junto. Certo? Aqui já dá, ó. Vamos lá. Então, eu venho aqui, bato nesse. Tudo tem que ter um caimento, gente. Não é jogar de qualquer forma, tá? Ó. E eu venho aqui, bato nesse. Aí, aqui ficou esse vãozinho. Eu posso começar daqui e fazer assim, ó. Vocês estão gostando? Falem aí quem tá gostando da ideia de aprender fio a fio assim. Bom, aí eu até apago essa linhazinha que eu não gosto dela marcada aqui. Vamos lá. Vamos fazendo assim nos próximos fios. Olha lá, olha lá. Preste atenção. Se a gente segue isso, gente, a gente consegue ter aí do outro lado eu consigo fazer igual, porque a gente tá meio que seguindo uma sequência, certo? Então, eu venho aqui, ó, e como se esse último fio que eu coloquei aqui, ele encontrasse com esse outro que sai aqui de cima, ó, sem fechar. Ele fica uma distancinha aqui, como tinha a marcação que parece, ó, ele fica uma distância entre esse e esse, bem de leve, certo? Feito isso, eu não fiz essa ramificação aqui que eu ensinei pra vocês, nesses do início. Como esse fio, ele ficou longo, eu vou fazer uma ramificação nele também. Eu posso, tá, gente? Ó, então, eu vou vir daqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Só pra não ficar um vazio ali no meio, tá bom? Então, de novo, vamos lá. Ó. Aqui. E aí, a gente vai fazer... Compartilhem essa live aí, gente, tá? Chama um monte de gente pra vir. E aí, aqui, ó. Mais um. E eu vou ensinar ainda onde que vocês vão pôr sombra depois. Hoje eu tô boazinha, né? É que é a última live da semana. E aí, aqui eu começo e venho até o meio aqui, ó. Tá vendo? Na nossa linha guia que não existe. Lembra disso, tá? A linha, ela é só imaginária. Ela não existe de verdade. Então, vamos lá. Aqui, ó. Feito. Agora, gente, a gente vai começar aqui, ó. Eu vou fazer uma ramificação aqui, ó. E depois eu venho com uma maior que vai até lá em cima, ó. Vocês entenderam, ó? Então, eu faço uma curtinha aqui. E depois eu faço uma que vai até esse vão, ó. Mais longa. Vocês estão entendendo aí? Falem quem tá entendendo, se tem alguma dúvida, já vão perguntando. Bom, então, daqui pra lá, pra cauda, tudo vai ser parecido com o que nós fizemos aqui. Um menor e um mais longo até lá em cima. Um menorzinho e um mais longo até lá em cima, certo? Então, nós vamos fazer desta forma. Quem quiser pode gravar a tela aí pra depois
assistir mais tarde, ó. Aqui, não tem problema de compartilhar, eu não ligo, tá, gente? Pode ficar tranquilas. E aí, aqui, um maiorzinho que chega até a linha guia. E aqui também, ó. E depois, um outro aqui. Aí, gente, bem nesse finalzinho, eu saio desse fio e vou até lá em cima, ó. Pra preencher, ó. Aí, eu venho aqui. E daí, eu já saio desse aqui. Certo? E assim, sucessivamente. Certo? A parte de cima, gente. Olha só. Ai, gente, fazer ao vivo é mais difícil, hein? Tem que fazer ao vivo, né? Ó, olha lá. Agora, nós vamos fazer essa partinha de cima. Essa partinha de cima, vocês podem trazer o fio de vocês até aqui o meio, ou vocês podem parar no meio também. Eu gosto de preencher, ó. Ó, dá pra pôr um fiozinho bem pequenininho aqui. Aí, eu venho do meio. Ai, amor, minha unha tá horrorosa. Aí, eu venho do meio e, ó, jogo. Venho daqui, eu saio de baixo. Eu não saio daqui de cima, eu saio de baixo, ó. Só pra preencher espaço, gente. Ah, ficou um aqui, não tem problema, faz um menorzinho. Certo? Então, em cima tem que preencher também. Você perdeu o começo, salvem a live, gente, olha. Vocês, por favor, salva aí e grava a tela. Bom, digamos que essa cliente aqui, ela tinha pouco pelo, então nós vamos desenhar aqui, gente, e o que vai acontecer? Esses pelos que nós fizemos aqui, eles vão ficar mais marcados, mais aparentes na sobrancelha da cliente. E também, por mais lindo e natural que ele seja, não é muito legal que seja só desenhado ali o fio, quando a cliente não tem nada, ou, por exemplo, ela tem fios grossos e muitas falhas, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar também com sombras. E onde que eu coloco as minhas sombras? Mesmo com o Tebori você sai de baixo, com o Tebori você pode sair de cima, tá? Se você quiser, não tem problema. Mas eu prefiro com o dermógrafo sair de baixo, porque daí, gente, eu saio de baixo, eu entro aqui e dou aquela, sabe aquela jogadinha assim, ó? Como se o avião ele tivesse decolando, para não ficar marcado, aquele monte de pintinhas na sobrancelha e marcado esse ponto alto. Lembrando que cauda, gente, essa região aqui, ó, do final, para ela ficar marcada, é muito fácil. Marca, ó, muito fácil. Então, essa região aqui, a gente marca muito fácil. Outra região que a gente marca muito fácil é essa daqui, ó, também. Marca mais fácil. Então, para você deixar essa região marcada e essa aqui saturada, é muito fácil, é só pesar um pouquinho a mão que já fica. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Então, vai. Vou colocar sombra, tá? Daqui a pouco acaba nossos minutos aqui de live, já tá acabando. E eu não consigo terminar. Vamos lá. Vou colocar sombra. Onde que eu coloco, Andréia? Quais são os lugares que eu coloco sombra nessa sobrancelha? Bom, depende muito de cliente para cliente. Tem clientes que eu venho colocando sombra em toda essa região aqui, ó. A região que a gente marca o shadow. É a parte de baixo, ó. A parte de baixo. Certo? Então, a parte de baixo, a gente coloca sombra aqui, ó. Entre todos esses fiozinhos. Certo? Isso depende da cliente, se ela quer uma sobrancelha nessa região de baixo, mais marcadinha. Aquela cliente que usa muita maquiagem na sobrancelha e gosta de um olhar com aquele aspecto mais levantado. Então, a gente precisa colocar sombra nessa região aqui, tá? Sombra, qual o movimento que eu vou utilizar para colocar sombra aqui? Eu vou utilizar o movimento de pêndulo. Eu não posso usar o movimento de pintura, que é o arraste. Eu preciso usar pêndulo quando eu estou querendo que o meu fio ele sobressaia. Se eu usar arraste, eu deixo de ter uns fios naturais e passo a ter uma região esfumada,
tá? Então, se eu faço arraste aqui, eu tenho uma região esfumada e não uma região de sombra. E o meu fio, ele deixa de passar a ser fio a fio e passa a ser esfumada. Essa região de baixo. Então, se eu quero uma técnica natural, a técnica de pêndulo, ó. Movimento de pêndulo. Eu bato, é como se eu batesse na pele e saísse, ó. Eu faço esse movimento, encostou, tirou. Que lambuja vocês estão tendo hoje, hein, gente? É uma aula completa mesmo, hein? É de presente por todas as manhãs que a gente tá passando junto aqui, tá? Então, vamos lá. Então, movimento, esse é. Aí, eu venho fazendo... Ah, uma coisa muito importante para falar para vocês. No tebori, eu não posso... Por exemplo, se o meu fio está aqui, ó. Os meus fios estão nessa direção. No tebori, eu não posso... Tem gente que faz sombra no tebori, né? Eu não posso ficar fazendo sombra aqui. E nem com o dermógrafo, tá? Se eu venho sombrear com o dermógrafo, eu não posso fazer nessa direção. Eu preciso fazer na direção dos fios, certo? Ó, tá dando pra mostrar, amor? Tá, só tá dando um pouco de sombra na mão, mas tá bom. Ah, então vamos lá. Então, eu preciso, se eu tô no tebori e vou fazer shadow, né, a parte do shadow com o dermógrafo, eu não posso fazer nessa direção. Eu preciso fazer na direção dos fios. Por quê? Porque o tebori, ele causa micro cortes na pele. E se eu venho com o dermógrafo fazendo isso aqui, eu acabo abrindo mais esses fios, esses cortes, certo? Então, eu preciso fazer na direção do fio. Vocês entenderam? Gente, olha a maravilha do dermógrafo. O dermógrafo não tem isso. Se eu tiver o fio pra cá, eu posso fazer o shadow pra cá, eu posso fazer o shadow pra lá, pra onde eu quiser, tá bom? Mas no tebori eu tenho que ter esse cuidado para não abrir mais o corte que nós já fizemos na pele da cliente. Beleza? Tem alguma dúvida aí? Alguém quer que eu fale alguma coisa específica? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando, gente? Eu estou entregando uma aula completíssima para vocês hoje de fios. Então, se vocês querem entender sobre fios, qual a diferença de fios no dermógrafo, o que eu posso esfumar, se eu posso esfumar na mesma direção ou não, tudo isso eu tô passando aqui para vocês. Então, e na PEN? A PEN é uma máquina, gente. É uma máquina rotativa e funciona exatamente as mesmas técnicas aqui do dermógrafo que eu tô falando para vocês. Então, se vocês fizeram fios com a PEN, vocês vêm fazendo fios na direção, o shadow na direção que vocês quiserem. Se vocês estiverem fazendo fios no tebori e vierem com a PEN, não pode ser na direção contrária, tem que ser na direção do fio para não abrir mais o corte do tebori. Quem faz tebori aí, vocês estão entendendo? Ah lá, na shadow com tebori seriam somente batidinhas, isso, mas é entre os fios, com muito cuidado para não ficar passando em cima da técnica, certo? Vamos voltar aqui para mostrar agora os outros pontos para vocês do shadow. E eu, modéstia à parte, gente, independente se a cliente tem pouco ou muito pelo, eu gosto muito de finalizar com um pouco de sombra, porque eu acho que dá um tchan pro trabalho. E aqui nós temos essa região que a gente pode fazer para cliente que quer mais marcada, certo? E aqui, gente, tá vendo esse miolinho onde nós colocamos a nossa linha guia? Então, aqui a gente tem um encontro de todos os fios da parte superior e da parte inferior, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai dar um sombreamento nesse ligamento para dar mais naturalidade. Então, movimento mesmo que eu mostrei para vocês, dedinho suportando todo o peso da tua mão e a mão leve fazendo o movimento de pêndulo, certo? Só que se os fios foram feitos com o dermógrafo, vocês vêm aqui, ó, fazendo sem problema nenhum para a direção que vocês quiserem, o shadow, certo? E se foi feito com o tebori, vocês vêm fazendo entre os fios o shadow. Um pouco a posição, tá dando muita sombra. Tá dando sombra? Ó, então eu não vou fazer o movimento certinho aqui, como se eu estivesse fazendo pêndulo, para eu poder mostrar para vocês, tá? Eu só vou colocar onde é a sombra, eu vou trabalhar com o lápis errado aqui, não é o movimento correto. Mas, ó, vocês vêm fazendo isso aqui, certo?
Ó, pegando da linha guia e trazendo pra frente. Ó, eu venho arrastando isso aqui, tá? Ó, pra cima, eu venho fazendo também. Com muito cuidado, gente, para não marcar demais, tá? Para não marcar demais uma única região. Então, estou fazendo aqui naquela cliente que quer ter um leve marcadinho ali. A gente quer dar uma impressão de que tem mais pelos, certo? Porém, com naturalidade. Faz amanhã na pele, Andréia. Olha, vamos ver se a gente consegue semana que vem vir na pele sintética para vocês. É legal, eu gosto da ideia, viu? E aí vocês vêm fazendo. Ah, Andréia, eu quero marcar toda essa regiãozinha aqui com shadow. Vocês venham daí até aqui mais embaixo. Claro que não vai ficar tão marcado quanto o lápis, vai ficar mais suave. E os fios, eles vão sobressair o shadow, tá? Porque aqui nesse papel e com esse lápis, eles meio que se misturam, né? Porém, na pele sintética, na pele humana, não. A gente consegue ver bem nítido os fios, tá? A gente consegue ver os fios aqui. E o shadow bem suave. Cheguei agora, esse caderno, pelo amor. Esse é um caderno que nós mesmos fizemos. Encadernamos ele aqui. São folhas pretas. Você encontra em papelaria e pode utilizar o lápis comum, que é um lápis normal. Aqui, ó, lápis de escrever e a folha fosca. É um preto, uma folha preta que é vendida em papelaria. Cortamos e encadernamos. Encadernou, só isso, gente. E aí aqui, ó, como o João Guilherme não deixa fazer as coisas nada pela metade, ele colocou aqui, né? Fez o treine, sou produto de treinamento. Tá dando brilho aqui da luz. Aqui, ó, sou produto de treinamento. Quer ser o melhor na sua área de atuação? Pratique, estude e se esforce. Treine muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque esse pouquinho vai te fazer melhor. Anotem a frase também, que é importante, gente. João Guilherme ama a frase, ó. De novo, vou ler para vocês. Treine, treine e treine. Sou produto de treinamento. Essa é uma frase do Oscar Schmidt, tá, gente? Quer ser o melhor na sua área de atuação? Pratique, estude, se esforce. Treine muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque é esse pouquinho que vai te fazer melhor. Oscar Schmidt, tá? Quem quiser pesquisar essa frase depois, ele que disse isso, gente. Então, exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, as maneiras corretas de fazer isso, de fazer a mão na frente. Eu tô com a mão? Eu tava. Ah, desculpa. A maneira correta de colocar a sombra. Então, por exemplo, digamos que você, por engano, você, na hora de fazer o seu fio, você acabou fazendo um fio um pouquinho mais distante, que quando você entrou com a sua ramificação, não ficou muito lá aquelas coisas, sabe? Aí vocês vêm com a sombra para dar um acabamento. E tudo isso vai dar volume na sobrancelha da cliente de vocês. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma sobrancelha muito mais natural. Vocês gostaram, gente? Quem gostou, printa aí a nossa aula de hoje, ó. Dá um print e me marca aí nos stories que eu vou repostar vocês, tá bom? Me diz se essa aula, eu quero que no print vocês falem assim, essa aula eu aprendi tal coisa, mudou a minha visão sobre tal coisa. Isso pode ser sobre o tebore, que algumas pessoas não sabem, que não pode fazer na mesma direção, né? Que a gente precisa trabalhar o dermógrafo na direção dos fios. E quando a gente faz com o dermógrafo, a gente pode trabalhar daí na direção que a gente quiser, tá bom? Bom, gente. Obrigada, gente. Vocês gostaram? Gostaram da nossa aula especial para vocês? Porque essa semana nós estaremos no Estética em Rio. Eu vou estar palestrando lá, então eu não vou conseguir fazer live para vocês. Então anotem, salve tudo que vocês puderem, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem. Eu não ligo, gente, vocês podem filmar a aula inteirinha e compartilhar com quem vocês acham que deve compartilhar. Esse conteúdo é de vocês, é para vocês e eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Mesmo porque quando a gente compartilha, a gente transborda mais ainda na vida das pessoas. A gente faz o bem para alguém. Às vezes alguém que estava nessa live aqui estava precisando entender sobre um caimento de fios, como colocar sombra, aonde eu devo colocar a sombra. Então, cuidado também com a sombra na hora de você colocar, para não colocar tanta sombra que vira uma esfumada. Você não colocar
peso na sua mão, usar um movimento de arraste muito, muito, muito e acaba virando uma esfumada. Então, vocês tomem cuidado com isso também. Eu sei que muitas de vocês aí me veem, né, como uma boca, mas eu também faço sobrancelhas, gente. Eu amo fazer sobrancelhas, a minha vida nasceu nas sobrancelhas, nossa profissão nasceu através das sobrancelhas, eu sou apaixonada por sobrancelhas também, tá? Então, salvem aí, compartilhem. Então, ó, eu vou fazer assim, tem 63 pessoas aqui na live. Eu vou deixar a live salva, mas eu quero que vocês vão lá depois na live salva e comentem o que a live acrescentou na vida de vocês nessa manhã, tá bom? Comentem bastante, marque pessoas que precisam assistir isso, marque pessoas que queiram melhorar, ou que você, como amiga, vê o resultado dela e fala, poxa, o caimento dela ainda não tá legal. Se ela assistir essa live, talvez ela melhore, talvez ela tenha os resultados mais desejáveis, né? O resultado que ela espera, e ela não pode se especializar, ela não tem dinheiro agora para fazer uma especialização de fios. Então, quem sabe, através dessa live da Andréia, ela já consiga melhorar os resultados dela, ganhar mais dinheiro, tudo que a gente precisa na nossa vida, né? Ser mais reconhecido também, tá bom? Então façam isso por alguém. Eu vou deixar a live salva, mas eu quero que vocês marquem alguém que está precisando também assistir essa live, né, amor? Sim, hoje eu só falei oi e tchau. E filmou, gente. Ele ficou aqui com o celular filmando, se não fosse ele... Gente, e não esqueçam que dia 8 nós teremos o lançamento oficial do nosso congresso com super desconto. Quantos por cento de desconto? 25. 25% de desconto, é a única vez que nós vamos fazer isso. Então, quem sonha em ir no nosso congresso, não deixa de assistir dia 8, às 8 horas da noite. Nosso Gomes, desconto vocês especial. Me deram uma luz ontem, viu? Gratidão. Obrigado. Não sei, ontem foi uma live até que extensa. A gente agradece por vocês estarem participando. E a intenção é essa, que cada dia, pelo menos, a gente possa acrescentar um pouquinho. Seja em técnica, seja em comportamento, em vendas, em marketing, qualquer coisa. Que a gente possa levar uma mensagem boa para vocês. Isso aí, gente. Eu espero ter agregado na vida de vocês. Transbordado, como diz, né? Vamos transbordar conhecimento e não guardem esse conhecimento para vocês, tá? Da mesma maneira que eu estou aqui contribuindo com vocês, dando o meu melhor, sempre que eu posso, eu estou trazendo algo legal para vocês. Transborde na vida de outras pessoas também. Marque uma pessoa que precisa, faça isso acontecer, tá? Um grande beijo para vocês, eu espero vocês na nossa live dia 8 para vocês conhecerem as estruturas do congresso. Vocês vão ver... Ah, e tem sorteio, tá? Quem não tá participando do sorteio para uma entrada no setor Black do nosso congresso, corre na página do congresso, segue todas as regras lá e torce, ó, cruza os dedinhos que você vai estar no setor Black, que tem lounge, tem um monte de coisa, e a gente espera vocês lá então, tá bom? Boa sorte para todos vocês. Essa semana estarei no Rio. Quem é do Rio, passa no Estética em Rio para dar um abraço na gente, tirar uma foto. Muito obrigada, viu? Vocês são incríveis, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.